Graça e paz, queridos e queridas. Bom estarmos juntos mais uma vez no culto ao redor da mesa. Quero te convidar a orar comigo neste momento, pedir a presença do Senhor entre nós, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, em tua presença estamos, ó Pai, pedindo ao Senhor a tua bênção sobre nós, ó Deus. Esteja, ó Pai, se fazendo presente, Jesus, em nosso meio. Esteja, Senhor, se fazendo presente realmente, trazendo a nós os ensinamentos que o Senhor tem preparado e posto, ó Deus, no coração do teu servo, que nos trará, ó Pai, a mensagem desta noite. Que, ó Deus, tu possa receber como aroma suave os louvores, a adoração que a tua igreja presta a ti nesta noite, ainda que virtualmente, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor neste momento. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo meu ser a ti. Olá, vamos nesta noite conversar um pouco sobre um tema que tem me chamado a atenção, principalmente depois do período da pandemia. O tema é servir em humildade. E quando eu pensei nesse tema, servir em humildade, eu procurei extrair da palavra humildade algumas coisas que podem nos auxiliar no entendimento dessa palavra. Mas, primeiramente, eu gostaria de tirar algumas ideias errôneas sobre a palavra humildade. A humildade, a meu ver, não está relacionada com a pobreza. Ou seja,
não está relacionada com o local onde a pessoa mora, não está relacionada com a casa da pessoa, também não está relacionada com o modo que a pessoa veste. A palavra humildade não passa por esse estereotipo social que as pessoas normalmente trabalham. A humildade é algo que está além desses conceitos. Na verdade, a humildade, ela está relacionada com a ação, com a atitude. Uma pessoa de uma qualidade, que tem uma realidade social muito melhor, ela pode ser humilde, na medida em que ela atende, serve o próximo. Então a humildade, para mim, ela está baseada na perspectiva do Cristo, do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 até o verso 8. Nós vamos entender, a partir desse texto, o que é realmente ser humilde. Olha o que diz o texto. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. A partir da palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós podemos então compreender que a humildade, ela não está relacionada com a classe social, mas ela está relacionada com o modo que as pessoas servem o próximo. Quando nós olhamos para a Bíblia, e sobretudo o texto que vocês estão vendo aí, que é de Mateus capítulo 11, versículo 29, nós vamos encontrar algumas coisas bem interessantes que vão nos ajudar mais ainda a compreendermos a questão da humildade. O texto fala assim: sejam meus seguidores, aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Aqui nós entendemos, mais uma vez, o significado de humildade. A humildade, quando ela está relacionada ao ato de servir, ela nos passa a ideia de relacionamento. E nesse relacionamento não existe a ideia de superioridade ou inferioridade. Existe a ideia de equidade, de justiça, de senso comum, de respeito, de amabilidade, de comunhão, de compartilhamento de ideias e de sentimentos. Jesus aqui, ele fala para os seus discípulos: sejam meus seguidores. Quando ele fala sejam meus seguidores, ele está dizendo para eles também: venham e ouçam o que eu tenho para ensinar a vocês. Aprendam comigo. Por quê? Porque eu tenho bondade, eu tenho um coração humilde,
e vou fazer vocês ficarem em paz. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos perceber algumas características que identificam esse Jesus. Jesus, ele era o quê? Mestre. É um mestre que ensina. Jesus, ele era bondoso. Ele olhava para as pessoas com um olhar de misericórdia. Ele via as pessoas como se as pessoas fossem ovelhas sem pastor. Ele tinha um cuidado todo especial para com as pessoas. Ele atendia às necessidades, tanto físicas como espirituais das pessoas. Jesus, ele era uma pessoa humilde. Na condição de Deus, na condição de Criador, ele veio até a terra, ele se transformou na figura de um homem e viveu como homem, servindo o próximo, estando junto com o próximo, comendo com o pecador, comendo com aquelas pessoas que a sociedade religiosa, que a sociedade pragmática, que aquela sociedade sectarista não aceitava, mas Jesus aceitava. Jesus sentava com os coletores de impostos. Jesus sentava com o cego. Jesus, ele olhava com um olhar de compaixão para a prostituta. Jesus, ele mostra que ele é capaz de fazer o melhor. Então a humildade, ela está relacionada com o ato de servir. E olha que Jesus Cristo era o quê? Jesus Cristo era o Senhor de tudo. Olha o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 1. Acompanhem aí. João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Jesus Cristo aqui é o Senhor de tudo. Jesus Cristo aqui é o Criador. Jesus Cristo aqui é o mantenedor de boas ações em prol do ser humano. Nós estamos, desde algum tempo, conversando com vocês sobre o processo de revitalização. O Conselho da Igreja tem procurado desenvolver essa temática. O Conselho da Igreja está empenhado em trabalhar os vários setores da nossa igreja. E quando nós pensamos como conselho em revitalização, evidentemente que nós pensamos numa qualidade de trabalhos, de eventos realizados pelos irmãos e pelas irmãs. Porque sem os irmãos e as irmãs, a igreja não existe. A igreja existe porque nós somos um corpo composto pelo pastor, pelos administradores, pelo Ministério de Ação Social e Diaconia, pelas coordenadorias, pelas pessoas que frequentam o nosso trabalho. É esse corpo.
E nós estamos querendo revitalizar, ou seja, nós não estamos tentando recuperar nada do que está morto. Não, nós estamos recuperando aquilo que nós, às vezes, deixamos de pensar e deixamos de realizar. Ou estamos pensando em melhorar as nossas atividades, os nossos trabalhos. Então, esse processo de revitalização que estamos conversando com os irmãos e com as irmãs, tem o objetivo de mostrar que nós somos capazes, que nós temos condições, que nós somos muito mais do que nós imaginamos. E se nós somos muito mais do que imaginamos, nós temos que fazer com que essa comunidade que nós estamos inserida, que é a comunidade de Fazenda Grande, que vocês estão vendo aí, essa comunidade, ela precisa ver que nós estamos aqui, de uma forma humilde, mas de uma forma sincera e honesta, para conversar, para dialogar, para cuidar dessa comunidade. Ah, pastor, isso é utopia. Não, não é utopia. Nós podemos fazer isso, porque nós trabalhamos com Deus. E Deus, sendo o Senhor da obra, com certeza Ele vai apontar para nós direção, Ele vai apontar para nós caminho, Ele vai nos oferecer alternativas. Então nós precisamos crer nisso. Entretanto, existem também a parte da igreja. Se a igreja está preparada para trabalhar para a sociedade e para receber essa sociedade, então a igreja tem que começar a dialogar com essa sociedade, com essa comunidade de Fazenda Grande. E o primeiro desafio diz respeito a vermos o que essa comunidade de Fazenda Grande pensa. O que será que passa na cabeça dos nossos vizinhos quando eles nos veem chegando aqui no templo? O que será que passa na cabeça das pessoas quando elas nos veem vindo para cá, para o templo? Um outro detalhe importante dentro desse processo de revitalização em relação à nossa comunidade é sabermos a história dessa comunidade. Eu tenho procurado andar por aqui a pé. É evidentemente que existem alguns lugares que eu não vou, mas existem lugares que eu vou. E as pessoas olham para mim, me enxergam, eu olho para as pessoas e as enxergo. Eu as cumprimento, bom dia, boa tarde, como vão, como vai. Às vezes paro para conversar. Então nós precisamos, na verdade, descobrir a história dessa comunidade. Nós precisamos descobrir também como funciona a economia desta comunidade. Como funciona? O comércio aqui é forte? Esse comércio pode ser nosso parceiro? Esse comércio, ele atende à necessidade da comunidade de Fazenda Grande? Uma outra coisa, como que essa comunidade de Fazenda Grande se comporta socialmente? O que as pessoas gostam de fazer? O que as pessoas gostam de curtir, como diz os jovens e os adolescentes? Qual a necessidade básica, ou quais as necessidades básicas desta sociedade? Então, dentro do processo de revitalização, nós precisamos olhar para as pessoas, nós precisamos olhar para a nossa comunidade. Para quê? Para que possamos lançar
mão de ações que contribuam verdadeiramente para a revitalização dessa comunidade. Se eu estou na igreja me preparando, eu tenho que pensar, eu estou me preparando para quê? Com que objetivo? E eu tenho que responder, eu estou me preparando com o objetivo de lançar mão de ações que contribuam para a revitalização desta comunidade, ou seja, eu preciso ter ações para levar até essas pessoas algo que lhes dê condição dessas pessoas, para essas pessoas terem uma nova maneira de encarar a vida, de serem receptivas. A igreja é um processo, a igreja, melhor dizendo, é um organismo que utiliza um processo que o mundo desconhece, que é o amor. Então a revitalização precisa passar pelo amor, precisa passar pelo nosso coração, precisa passar por todo o nosso ser. Então, quando isso acontece, fica fácil da gente pensar, o que realmente eu preciso fazer? O que eu tenho em mãos para oferecer? Neil Armstrong, o primeiro cidadão que subiu até a Lua, ele, quando lá chegou, ele expressou uma frase que ficou aí marcada. Quando ele chegou lá na Lua, ele disse que aquela ação, aquele ato dos Estados Unidos da América, era uma pequena etapa para o homem, um salto gigante para a humanidade. Quando nós pensamos em revitalização, nós temos que pensar em fazer as coisas em etapas. E não precisa ser etapas grandiosas, não. Elas podem ser feitas paulatinamente. Elas podem ser feitas em pequenas etapas. Por quê? Porque quando elas forem feitas em pequenas etapas, elas se tornarão, no futuro, grandes passos para a igreja. Então o processo de revitalização não é um processo que tem que ter um resultado agora, tem que ter um resultado daqui a 3 meses, tem que ter um resultado daqui a 9 meses, daqui a 1 ano. Não, o processo de revitalização é para a igreja pensar nos passos grandes que ela vai dar e que ela vai colher frutos desses passos. Isso pode acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos. O curso de revitalização que eu terminei na última segunda-feira, todos os mestres que falaram lá para nós, eles foram unânimes. Um processo de revitalização demora 7, 8, até 10 anos. Então, lançar mão de ações pode ser, essas ações elas podem ser feitas em pequenas etapas. Em pequenas etapas. Nós estamos aí com a ideia de rumo aos 30 anos da igreja. Nós ficamos aí no período da pandemia, que mexeu muito com a gente, mexeu muito emocionalmente com a nossa igreja, mexeu muito emocionalmente com as pessoas que vivem aqui na comunidade de Fazenda Grande, que o mundo inteiro sofreu
por causa dessa pandemia da Covid-19. Aos poucos, a igreja está retomando algumas atividades que ela, ao longo da sua existência, ou seja, durante esse período de 29 anos, essa igreja sempre trabalhou. Nós começamos então a recuperar esse momento da igreja. Nós passamos então a recuperar esse instante da igreja, esse novo momento que nós queremos viver. E aí começamos então com um encontro de casais, um encontro maravilhoso. Tivemos aí o encontro junino da família. Essas são pequenas etapas que nós estamos trabalhando. No próximo mês, a juventude vai trabalhar aí o sarau. Enfim, são pequenas coisas que vão causar um efeito positivo na igreja. E nós temos a convicção de que isto vai acontecer. O Conselho está desenvolvendo aí a questão do metro quadrado do amor. Nós estamos revitalizando a nossa igreja, o nosso templo. E eu quero revelar para vocês, nós já compramos o piso vai ser comprado. Todas as coisas que nós estamos pensando na revitalização serão possíveis acontecer na nossa igreja. Nós estávamos programando, entregar tudo isso pronto, de repente, no final do ano. Mas eu creio que pela mão e orientação do nosso Deus, nós vamos conseguir fazer isso aí para o mês de setembro, tranquilo. Nós vamos entregar essa nave aqui pintadinha, com um piso bonitinho, se Deus quiser, com um forro. Nós vamos entregar isso para Deus. Então esse processo é um processo que também nos motiva, um processo que nos ajuda. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que a história da salvação, ela é feita de pequenos passos, mas de gestos simples, de gestos humildes. A história da salvação é feita na perspectiva de servir o próximo, servir a Deus. Eu quero concluir a minha fala citando uma parte de um livro que eu li, livro devocional, um devocionário, que diz assim: Jesus mostra com o seu exemplo o seguinte: assim como ele se desfaz de toda a sua glória, esquecendo-a e não a usando por honra, poder e pompa próprios, mas como ela serve a seus servos, assim também procedamos nós. Que não nos orgulhemos de nossos dons, nem os usemos para a honra própria, mas para que com eles sirvamos de boa vontade ao próximo e os aproveitemos para o seu benefício. Servir em humildade. É a proposta que nós estamos apresentando para você, meu irmão, para você, minha irmã, neste dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te oriente hoje e sempre.
Amém. Amém. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.